Simbora, galera! Grande abraço aí para todos os meus alunos, galera do grupo Facebook, né? Todo o pessoal aí que me acompanha, obrigado pelo prestígio, pelo carinho. Devo tudo a Deus e a minha família e, sem dúvida nenhuma, a vocês. Graças a vocês que acompanham meu trabalho, que faz eu ter essa energia positiva, esse ânimo, essa dedicação e vontade de querer sempre mais em aprovar mais alunos ainda em 2016, tudo bem? É graças a essa energia que eu recebo de vocês, esse carinho especial, que me faz eu estar onde eu estou e trabalhar continuamente, início do ano, dia 3, 4, 5 de janeiro, nós estamos aqui firme e forte para poder levar o melhor de conhecimentos bancários para a tua casa aí, para a tua vida, beleza? E se Deus quiser, eu quero receber a mensagem. Professor, fui aprovado, isso é bom demais. Vamos falar de um último assunto para a gente fechar, Banco Central, olha só, esses dois assuntos, para vocês terem uma ideia, instrumentos de política monetária e noções de economia, são assuntos previstos dentro de edital de Caixa Econômica Federal. Não fala no edital do Banco do Brasil, mas são assuntos que estão inseridos dentro da execução de política do próprio Banco Central, por isso que não há como não falar, né? Se eu falo de Banco Central como executor da política monetária, eu tenho que pensar no Banco Central como aquele armamento que ele tem, que são os instrumentos de política monetária para poder conduzir a política. Se eu falo de Banco Central, né, das atitudes que o Banco Central tem em política monetária, eu preciso abordar um pouco de noções de economia na questão de papel moeda, quem são os meios de pagamento e etc. Maravilha? Então, olha só, nessa parte de noções de economia, são 5 slides, é bem curtinha, é tranquilo, que nós temos que entender o que é uma política econômica, tudo bem? Quando eu falo em política econômica, eu falo de coisas muito mais amplas do que somente política monetária, somente moeda. Quando eu falo de política econômica, eu não posso só olhar para a política cambial, eu não posso só enxergar mercado de capitais, eu não posso só olhar crédito. Quando eu falo de política econômica, eu tenho que colocar todos os componentes que possam afetar diretamente ou indiretamente a economia. Então, o Banco Central, por meio dos instrumentos de política monetária, ele interfere diretamente no sistema financeiro e de forma indireta na economia. Então, o Estado, né, o Estado interfere na economia de que forma? Por meio do Banco Central. Né? Quem é o Estado? O governo, tudo bem? De forma indireta, por meio do Banco Central. Então, olha só, o Banco Central, ele se une de várias medidas para que, em conjunto com a política de crédito, em conjunto com a política de investimento, né, e em conjunto com a política econômica do governo federal, ele possa tomar suas decisões com relação às políticas monetárias. Olha só, política econômica é um conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país com o objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A política econômica pode ser dividida em 3 grandes grupos, conhecida como política monetária, política fiscal e política cambial. Esses 3 grandes grupos vão absorver muita coisa dentro da economia. Quando você fala assim, conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país com o objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Mecanismos de produção, olha só, não posso pensar em produção sem pensar em recursos financeiros para isso, sem pensar em moeda. Concorda comigo? Uma indústria, para produzir, ela precisa de crédito, precisa de recurso financeiro. Então, e recurso financeiro e crédito, eu estou falando de política creditícia, eu falo de moeda, política monetária, tudo bem?
Consumo de bens, para que haja um consumo de bens, precisa ter moeda no mercado, mas também precisa ter o quê? Salário. As famílias precisam ter renda. E ter salário significa ter emprego. E ter emprego precisa ter o quê? Produção. Capacidade de produção das indústrias, para que elas possam gerar empregos. Gerando emprego, pagam-se salários e os salários são devolvidos em forma de aquisição de produtos e serviços. Consumo de bens, percebe? E aí, para que haja consumo de bens ou para que haja produção de bens, eu preciso ter política de incentivos, política fiscal. Quanto maior a carga tributária, maior é o preço do produto e menos consumo terá. Percebe? Então, aí eu falo de política o quê? Fiscal, né? E se eu não tenho todas essas políticas andando em harmonia, eu posso ter um problema na política cambial. Por quê? O brasileiro, ao invés de gastar o seu recurso com produtos nacionais, ele vai preferir importar produtos estrangeiros. E para importar, ele vai ter que comprar moeda estrangeira. Perceberam? Toda a dinâmica aí da economia, que interessante que é muito bacana, né? A parte econômica, eu acho que é aquela parte que não dá para você falar que 2 mais 2 sempre será 4. Porque a parte econômica, uma variável interfere em outras variáveis, tá certo? Então vamos lá. Quais os objetivos da política econômica? O primeiro objetivo de uma política econômica de um país é exatamente o quê? Desenvolvimento e crescimento econômico. Ninguém faz política econômica para não ter produção, para não ter crescimento, para não ter consumo, para não gerar empregos, não gerar salários. A política econômica é para que o país cresça, para que o PIB, né, o Produto Interno Bruto de um país, seja maior do que os gastos que esse país tem. Né? Porque se eu tenho gastos maiores do que eu produzo, eu estou endividado. É o nosso caso, é o caso do Brasil. Né? O orçamento, as despesas do Brasil é muito maior do que o que ele produz, do que o PIB, né, em relação à dívida. Certo? Nós precisamos produzir 3 ou 4 vezes mais para pagar a dívida. Então, o PIB nosso está relacionado com 3 pontos da dívida. Olha só, para que eu pague a minha dívida, eu preciso produzir 3 vezes mais. Garantir o pleno emprego e sua estabilidade, né? Olha, se tem uma política econômica boa, as indústrias contratam, então garante um pleno emprego, tem salário e a economia continua tendo sua estabilidade. Equilibrar o volume financeiro das transações econômicas com o exterior. Equilibrar o volume financeiro das transações econômicas com o exterior. É aquilo que eu disse. Se você tem um problema interno, você não tem abastecimento. A população, ao invés de comprar produtos nossos, nacionais, compra produtos internacionais. E aí você tem que o quê? Equilibrar isso. Garantir a estabilidade dos preços e o controle da inflação, né? Ninguém faz economia para ter inflação e ninguém faz economia para não ter a inflação. Porque eu disse que a inflação, num patamar razoável, ela é saudável. Né? Então, o governo faz política econômica para garantir a estabilidade dos preços e controlar a inflação. Por quê? A inflação se dá de várias formas. Uma delas é o aumento dos preços, né? Eu tenho inflação de várias maneiras. Eu tenho inflação por aumento de gasto, consumo, mas eu também posso ter uma inflação por um aumento de preço. Promover a distribuição da riqueza e das rendas, com vistas a reduzir as desigualdades sociais e propiciar melhor condição econômica para as pessoas. Propiciar melhor condição econômica para as pessoas. Promover a distribuição da riqueza e das rendas com vistas a reduzir as desigualdades sociais. Então tem que haver uma distribuição de renda de forma que atenue os desequilíbrios sociais e regionais. E aí nós temos os 3 grandes grupos da política econômica, como o primeiro deles sendo a política monetária,
que é a política de moeda. O que é a política monetária? É a atuação de autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação, de crédito e das taxas de juros, controlando a liquidez global do sistema econômico. Perceba uma coisa, galera. Tudo isso está na mão de quem? Do Banco Central. Tá vendo? Por isso que ele é o principal executor da política monetária. Olha só, é a atuação de autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda, política monetária, né? Quantidade de moeda, compulsório, redesconto, open market, isso tudo interfere na quantidade de moeda em circulação. E outra, quem que pode emitir moeda? A emissão de moeda só é dada por quem? Pelo próprio Banco Central, também interfere no volume de moeda. Ah lá, de crédito, o crédito também impacta a quantidade de moeda no mercado. Se há uma facilidade em conceder crédito ou se há uma dificuldade em obter crédito, né? E das taxas de juros, controlando a liquidez global do sistema econômico. É a atuação de autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação de crédito e das taxas de juro, controlando a liquidez global do sistema econômico. E taxa de juros está na mão de quem? Da diretoria colegiada do Banco Central, Copom. Correto? Isso é política monetária. E lembrando, a política monetária visa o quê? Visa criar impactos de curtíssimo ou de curto prazo. Correto? Impactos de curtíssimo ou de curto prazo. Né? Ninguém faz política monetária para ter um aumento no volume de quantidade de moeda na economia para daqui 3 anos. O momento é agora, é hoje. E aí, quando a gente fala em política monetária, de cara a gente já pensa nos meios de pagamento, né? Nós temos aí como principal meio de pagamento, que eu já disse em aulas anteriores, quem? O papel moeda. E a moeda metálica. Tudo bem? Papel moeda e moeda metálica, beleza? São os principais meios de pagamento. Mas, economicamente, nós também temos quem? Outros meios de pagamento, conhecidos como os agregados monetários. Outros tipos de moeda, meios de pagamento, tudo bem? E esses agregados monetários são classificados em M1, M2, M3 e M4, que é meio de pagamento 1, 2, 3 e 4. Olha lá, o principal agregado monetário, como o M1 que nós temos, é aquele conhecido, que é quem? O papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. Olha lá, papel moeda em poder do público mais depósito à vista, eu vou escrever assim, ó, papel moeda em poder do público mais depósitos à vista, o DAV. Olha lá, isso aí eu não estou falando de papel moeda? Tô. Moeda metálica também. E quem mais? Papel moeda em poder do público mais depósito à vista. O depósito à vista é aquele dinheiro que está na conta corrente, que vira moeda rapidamente. Se você for lá e sacar, sai o dinheiro no caixa eletrônico. Então, essa é a moeda 1. É o papel moeda em poder do público mais os depósitos à vista. Porque os depósitos à vista viram papel moeda. Tudo bem? Segundo, nós temos o M2. O M2 é composto por quem? Pelo M1, né, que nós já vimos, mais quem? Os depósitos especiais remunerados, mais depósitos de poupança, mais os títulos emitidos por instituições depositárias. Então, olha só, esse M2, ele é composto pelo M1, mais quem? Mais os depósitos especiais remunerados. Quem são esses depósitos? Os depósitos a prazo. Quem são
Os melhores exemplos de depósito a prazo, o CDB e RDB. Quem é o CDB? Certificado de depósito bancário. E quem é RDB? Recibo de depósito bancário. Então, são os depósitos especiais remunerados, tudo bem? Mais quem? Os depósitos de poupança, caderneta de poupança, mais os títulos emitidos por instituições depositárias. Aí são todos os outros títulos que as instituições emitem mediante recebimento de depósitos. Então, por exemplo, Rogério, aplicar num banco na LCI, letra de crédito imobiliário. Eu posso aplicar na LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, são várias letras ou títulos emitidos por instituições depositárias. Depois nós temos o M3. O M3 é composto pelo M2, né, que consequentemente também tem o M1, mais as cotas de fundo de renda fixa, mais as operações compromissadas registradas no Selic. Olha que bacana. Operação compromissada a gente já viu o que é, né? É a venda com compromisso de compra ou a compra com compromisso de venda. O M2 são as cotas dos fundos de renda fixa, fundos de investimento, tá? Fundos de investimento renda fixa, praticamente são os fundos que aplicam títulos públicos do governo federal, mais os papéis de renda fixa, né? Que nós conhecemos aí, o CDB, o RDB e assim por diante, ok? Mais as operações compromissadas registradas no Selic. Olha, operações compromissadas registradas no Selic são os próprios títulos públicos. E nós temos como quarto tipo de agregado monetário o M4. Quem é o M4? O M4 é composto pelo M3 mais os títulos públicos de alta liquidez. E aqui, esses títulos públicos de alta liquidez são aqueles títulos públicos federais, tudo bem? E títulos públicos estaduais que tenham boa liquidez, tudo bem? Agora, existem títulos públicos aí municipais de baixa liquidez. Você não vai comprar um título público da prefeitura, não sei da onde, lá onde o Judas perdeu a bota. Esse título provavelmente não tem liquidez, tudo bem? Os títulos públicos de alta liquidez são aqueles títulos também de curto prazo, né? Porque títulos de longo prazo já têm uma liquidez menor, porque ninguém quer comprar papéis do governo para receber em 2 anos. Curto prazo tem mais liquidez, tudo bem? E ó, essa classificação é uma classificação por ordem decrescente de liquidez. Então, ó, quanto maior o número, menor é o grau de liquidez. Então, eu posso falar que é uma ordem decrescente de liquidez. Quanto menor o número, maior a liquidez. O que é essa liquidez? É aquilo que se torna dinheiro mais rápido. Papel moeda mais depósito à vista é aquilo que se torna dinheiro mais rápido, já é o próprio dinheiro, né? Depósitos remunerados, depósito a prazo, CDB, RDB, depósito de poupança, também vira dinheiro mais rápido. Depois eu tenho o M3, as cotas de fundo de investimento de renda fixa. Operações compromissadas demoram um pouco mais para se tornar dinheiro do que o M2, mas tem uma liquidez maior do que o M4, que são os títulos públicos de alta liquidez. Então, olha só, quanto maior o número, menor é o grau de liquidez. E grau de liquidez é aquilo que se torna dinheiro mais rápido. Então, aqui nós temos, né, quando falar meio de pagamento principal, papel moeda e moeda metálica. E aí nós temos os agregados monetários, que são os tipos de moeda que nós temos de acordo com o seu grau de liquidez. E aí, isso, para nós fecharmos a aula, esses meios de pagamento ou esses agregados monetários trabalham em 2 situações, né? O Banco Central, por meio dos instrumentos de política monetária e por meio desses agregados monetários, ele vai trabalhar em 2 tipos de política. Uma política expansionista ou política contracionista.
A política expansionista busca expandir ou injetar volume de moeda na economia. Correto? E nós temos a política contracionista. A política contracionista busca recolher ou enxugar volume de moeda na economia. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos lembrar dos instrumentos de política monetária, tá? Eu vou colocar aqui, ó, os 3 instrumentos clássicos: compulsório, ou melhor, vamos fazer numa outra folha. Então, ó, vamos colocar aqui os clássicos, ó, compulsório, open marketing, compulsório, open market e redesconto. Aí a gente vai colocar a emissão de moeda, que não são clássicos, mas são instrumentos de política monetária, e nós temos o crédito. Então, olha só, as situações que nós temos aqui de cada um, ó. E vamos colocar uma outra aqui, que seria a taxa de juros. Crédito e taxa de juros. Então, pronto, ó. Vamos lá. Olha que interessante essa análise, tá? O compulsório, ó. Nós temos aqui política contracionista e política expansionista. Tudo bem? Então, vamos ver o que ocorre, ó. O compulsório, quando é uma política contracionista, quer enxugar dinheiro do mercado. Ele quer recolher quantidade de moeda no mercado. Então, o que ele faz? Ele aumenta o compulsório. Quando aumenta o compulsório, o Banco Central está fazendo o quê? Recolhendo mais dinheiro dos bancos e diminuindo a quantidade de moeda na economia. Então, ele está tendo uma política contracionista, né? Vamos por aqui, ó, taxa compulsório. Se ele reduz a taxa de compulsório, ele está fazendo uma política expansionista. Se ele cobra menos taxa, então os bancos vão precisar depositar menos volume de dinheiro na economia. Então, no Banco Central, perdão, lá na conta de reservas bancárias. Então, vai ter mais dinheiro na economia política expansionista. Percebe, ó, eu tenho uma relação inversamente proporcional, né? Aumenta a taxa de juros, diminui dinheiro. Reduz taxa de juros, aumenta dinheiro. Aí nós temos a política de open market. Também, política contracionista. E política expansionista. Tudo bem? Política contracionista e política expansionista, ó. Quando o Banco Central vende títulos públicos, ele está fazendo o quê? Uma política contracionista. Ele vende o título público, recebe o dinheiro, tirou o dinheiro da economia. Se ele quiser uma política expansionista, ele vai fazer o quê?
comprar títulos públicos. Porque quando ele compra títulos públicos, o que ele faz? Ele injeta dinheiro nos bancos novamente, coloca moeda na economia. Maravilha? Vamos para uma terceira. O redesconto, ó. O redesconto. Quando o Banco Central, vamos por aqui, ó, contracionista versus expansionista. Quando o Banco Central empresta no redesconto, ele está fazendo o quê? Uma política expansionista. O Banco Central emprestando dinheiro para o redesconto, no redesconto ele está expandindo a quantidade de moeda no mercado, né? E quando ele não empresta, ele está fazendo uma política contracionista. É que é muito irreal pensar o Banco Central não emprestar, que ele vai socorrer a instituição de uma forma ou de outra, tá? E aí nós temos a emissão de moeda, né? Vamos marcar aqui, ó. Quando emite a moeda, política contracionista. Quando recolhe moeda, política... Quando emite moeda, perdão. Quando emite moeda, política expansionista. Quando recolhe moeda, política contracionista. Crédito, vamos para crédito, ó. No crédito é o seguinte, política acessível de crédito. Se o governo tem uma política de crédito acessível, ele está expandindo. Tudo bem? Vou marcar de outra caneta aqui. Se o governo está fazendo uma política de crédito, política restritiva, então ele está contraindo, política contracionista. Tudo bem? E a taxa de juros também é muito interessante a gente observar, né? Em duas pontas, ó. Aumento na taxa de juros. Se o governo aumentar a taxa de juros, eu te pergunto, você vai querer gastar ou você vai querer guardar dinheiro? Guardar. Então, política contracionista. Se o governo diminui a taxa de juros, ele está fazendo o quê? Se o juro está baratinho, você vai querer fazer o quê? Comprar aquele carro do teu sonho, que você ia comprar daqui 5 anos, você vai comprar agora, porque o juro está barato. Então, você diminui taxa de juros, você tem uma política expansionista. Por quê? Ninguém vai querer guardar dinheiro, todo mundo quer sacar dinheiro no mercado. Maravilha? Tranquilo, então? Fechamos aí noções de economia, instrumentos de política monetária, e aí finalizamos aí o nosso tópico 1.2, Banco Central. Maravilha? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço para os marmanjos e um grande beijo para as moças. Até já.